Eu tô aprendendo francês, cara. E durante esse mês de dezembro, vocês vão saber por quê. Eu já sei falar, por exemplo, La pomme est rouge. Já que a gente tá falando sobre a França, eu quero que tu imagine o seguinte, cara. Quando tu pensa na França, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Pode ser um céu azul muito bonito com a Torre Eiffel no fundo. Pode ser croissant, pode ser baguete, pode ser o cheiro de xixi da rua. Mas, se tu pensar um pouquinho mais no passado, e nem é tanto tempo assim atrás, se a gente for pensar na história da humanidade, né? Quando os parisienses olhavam para o céu, eles não enxergavam um céu azul. O que eles enxergavam eram bombas. Sim, porque infelizmente a França foi ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E constantemente Paris foi bombardeada pelos aliados. Infelizmente muita coisa se destruiu, infelizmente muita gente pereceu nesse momento. Pessoas normais do dia a dia. Talvez, pensa como se fosse o teu vizinho, cara. Vocês estão em casa, tá tudo certo e cai uma bomba na casa do teu vizinho. Mas não me entenda mal, eu não tô julgando os aliados por isso. Hoje eu quero falar pra vocês sobre um quadrinho, cara, que me deixou desconcertado em pelo menos 2 momentos. Eu tive que ler ele, cara, em 2 etapas. Eu li até um momento específico. Quando eu vi aquilo, eu tive que fechar, largar e dar um tempo pra minha cabeça. Voltei só no outro dia de manhã e daí sim eu terminei a leitura. E olha, quando eu tava chegando no final, eu já quase caí de novo. Esse quadrinho, cara, é simplesmente maravilhoso, é realmente incrível. É com certeza mesmo, a melhor coisa que eu li em 2021 até agora. Ah, eu falei isso há pouco tempo atrás no vídeo do Slane, mas eu tenho que falar de novo, porque agora eu li isso, cara, e é realmente inacreditável. Eu já imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom assim. Eu quero que vocês pensem numa coisa. Tá acontecendo, né, esse fenômeno das editoras aí surgindo no Brasil e coisa e tal, e muita gente tá publicando muita coisa boa. Que nem eu já mencionei há pouco tempo atrás, né, o pessoal tá olhando mais pro mercado de quadrinho europeu e tá trazendo isso pra nós. Existe um autor belga chamado Zidru, e ele ficou conhecido aqui no Brasil graças a essa obra aqui, ó, que é o Verões Felizes, que ele fez ao lado do Jordi Lafebre, que tu pode ter visto que eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre outra editora, né, a Saquarema, que eles vão lançar o Malgré Tout, o Apesar de Tudo, aqui no Brasil, que já tá saindo por agora mesmo. Pode dar uma olhada no cardzinho aqui ó, em cima. Então nós tivemos a SES SP trazendo Verões Felizes, nós temos agora a Saquarema com o Malgré Tout, e nós temos também a Faria e Silva, que já trouxe há pouco tempo atrás Zidru com Naturezas Mortas, e agora nos presenteia com mais uma da dupla do Verões Felizes, cara. A gente tem nas mãos a Mundana. Antes de começar o vídeo, só quero que tu pense uma coisa. Pensa naquele sonho que tu tinha quando tu era criança. Consegue te lembrar dele ainda? Tu conseguiu atingir ele? Tu conseguiu correr atrás do teu sonho e alcançar aquele objetivo? E o que acontece, cara, é que às vezes a gente deixa isso de lado. Só que ao mesmo passo que a gente esquece um sonho, será que o sonho esquece da gente? A Mundana foi lançada originalmente pela Dargaud, lá na Europa, em 2014. E em 2015 saiu essa edição integral aqui na França, que está sendo publicada agora, em 2021, pela editora Faria e Silva, aqui no Brasil. E realmente, cara, quando eu botei as mãos nisso daqui, eu imaginava, ok, vai ser uma história sobre a Segunda Guerra, é uma HQ erótica de certo ponto, é o que eu gosto de ler, tá tudo certo. Mas eu não tava esperando isso, cara. Eu realmente não tava, eu não tinha como esperar uma coisa dessas. Aqui a gente vai acompanhar a história de um rapaz chamado Aimé Luzeau, que ele é um policial e entra para a equipe da Vicious. A Vicious é uma divisão da polícia
que trata sobre pessoas viciadas em drogas, em álcool e prostituição. Então eles recolhem informação sobre essas pessoas. Pode ser que eles até nem vão chegar diretamente nelas, mas eles têm a informação. Entende isso? Eles conseguem informação sobre pessoas muito poderosas e eles podem usar isso da maneira que eles bem entenderem. O quadrinho começa em 1937 e vai até 1944. Então a gente vê toda essa transição, né, da França normal até a França ocupada pelos nazistas. Ai, cara, e é simplesmente maravilhoso. É incrível, é incrível. A mente do Zidru, ela trabalha numa frequência inacreditável. Se tu for ver a quantidade de coisas que ele cria durante o ano, é simplesmente incrível. Pensa num cara diferente, pensa no Jeff Lemire. Sabe que o Jeff Lemire ele é um escritor muito prolífico, né? Ele consegue produzir muito. A mesma coisa é o Zidru, e se bobear numa escala até maior. O que faz esse quadrinho ser tão especial é com certeza a construção dos personagens aqui presentes. Porque tu vive aquele período junto com eles e eles são tão bem desenvolvidos. O quadrinho ele não tem tanta ação assim, sabe? Mas os personagens eles são tão bem desenvolvidos que tu te apega a eles de uma forma muito orgânica. Parece que tu tá vivendo junto com eles. Então a gente vai acompanhando o Aimee. O Aimee ele serve como nossos olhos praticamente, né, durante a HQ. Então vai ser um pouco mais focado na vida dele, um pouco mais focado na família dele. A gente vai ver os companheiros dele do serviço, né, já que a gente vê ele entrando. Então a gente vai conhecer aquelas pessoas junto com ele. E todos os locais onde ele passa para fazer esse serviço de recolher informações. E em determinado momento a gente vai cruzar com essa personagem aqui da capa, a Eva. E tu pode imaginar que, nossa, ela vai ser muito presente na história. Sim e não. A gente até não vai ver tanto ela assim na história, mas a presença dela vai ser notada através das ações do Luzô. E como que encontrar ela pela primeira vez, né, acaba afetando ele. Ele é um rapaz que nunca teve muito contato com mulheres, então a gente vai ver esse desenvolvimento dele também. A gente vai ver ele tendo, por exemplo, a sua primeira relação num bordel. E quando esse quadrinho ele caminha para o fechamento da sua primeira metade, a gente vai ver que o Luzô vai visitar o pai dele. O pai dele era um padre. E hoje em dia ele tá loucaço e mora num manicômio. E em determinado momento, o Luzô vai estar passando de carro e tu vai ver uma cena onde vai ter um índio. Okay? Esse índio ele vai ser muito importante para a história. De uma forma tão sensível, cara, que quando tu entende a moral, ele simplesmente te destrói. E isso foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. Quando eu entendi a moral do índio, o que ele era, o que ele significava, pelo menos eu acho que eu entendi, cara, eu tive que parar, eu tive que fechar o quadrinho, eu tive que caminhar um pouco, eu tive que pensar na minha vida e depois voltar e sentar aqui. Então, alerta de spoiler, eu vou te falar a minha interpretação sobre essa história do índio. O Luzô, ele tinha esse sonho de criança dele que era ser um chefe índio, ele queria ser um cacique de uma tribo, que é bem engraçado, né, para uma criança. E em vários momentos do quadrinho, tu vai ver que o Luzô, ele tá indo para uma direção e tem esse índio montado num cavalo indo atrás dele. O que dá a entender é que ele seguiu a vida dele, ele criou outras coisas, ele criou outros objetivos em detrimento daquele sonho que ele tinha de criança. Só que ele pode ter deixado de ir atrás do sonho, mas o sonho nunca deixou de ir atrás dele. Quando eu entendi isso, eu não consegui eu não conseguia mais pensar em nada, cara. Eu não conseguia mais fazer nada. Eu só tive que fechar o quadrinho e sair. Sair, esparecer um pouco, tomar um café, que não ia mais continuar a leitura naquele dia. E tu pode estar pensando, pá, que besteira, cara. Só que, sei lá, obras diferentes tocam as pessoas de maneiras distintas. E isso daí realmente foi importante pra mim. Na segunda metade, então, a gente vai ver um pouquinho mais da questão da ocupação dos nazistas na França. E aí que o quadrinho vai pro seu lado mais triste ainda. Porque a França estava muito dividida em pessoas que apoiavam a ocupação nazista e pessoas que não apoiavam.
Até porque tinham muitos judeus morando na França naquele período. E quando tu vê que os nazistas começam a retirar os judeus para um lado e levar eles para um certo lugar, vem com certeza, cara, um dos momentos mais tristes da história. Porque o que deixa essa HQ tão interessante é o fato de que os personagens, eles realmente não são preto e branco, certo? Eles não são personagens bons, mas eles também não são pessoas ruins. E quando eu falo isso, eu falo até mesmo de um oficial nazista. Mas claramente ele é uma das pessoas mais alegres da história. Ele traz mais vida pra essa HQ. Então ele te deixa assim, sabe? Nossa, sério que eu tô dando risada por causa desse cara. Mas como eu falei, os nazistas estão tirando os judeus para um lado, então tu já sabe exatamente o que vai acontecer. E é interessante porque o quadrinho ele não precisa te mostrar para te fazer entender. Ele não precisa te mostrar o fim para te saber o que vai acontecer, porque a gente sabe. E o desenvolvimento eu acho que é mais horrível do que tu vê realmente acontecendo. O Luzou ele vai tomar uma atitude na segunda metade do quadrinho que vai exemplificar exatamente o que eu acabei de falar, que não é tudo preto e branco. Tu vê que ele tomou uma decisão por medo e por mágoa. O que mais me destruiu no final dessa leitura foi o fato de que ninguém termina bem. Eu não vou te dizer para não te apegar aos personagens, porque é impossível, tu vai te apegar a eles. E tu fica muito sentido por causa disso, porque ninguém vai ficar feliz no final dessa história. Todo mundo vai perder alguma coisa, e alguns vão perder muito mais do que outros. Até aquela personagenzinha que o Luzou só passa por ela no corredor do edifício, ela também vai perder tudo, cara. E é simplesmente triste. Eu não sei como é que essa história ela consegue ser tão triste e tão bonita ao mesmo tempo. Talvez a resposta para tudo isso esteja literalmente na sinergia entre o Zidru e o Jordi Lafebre, porque a arte desse quadrinho é simplesmente estupenda. Ela é similar ao traço de Verões Felizes, porque ela tem assim essa vivacidade cartunesca, mas ela puxa muito para a realidade por causa do tom da trama. E eu acho que a escolha das cores mais frias e em tons um pouco mais escuros em várias partes do quadrinho torna ela realmente estupenda. Porque tu vê, sabe, que a Cidade Luz foi se apagando. Então, se a Mundana te chamou a atenção, cara, nós temos link bem aqui, ó, na descrição. Que nem eu já falei pra vocês, é com certeza a melhor coisa que eu li esse ano. E é certamente um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida. Eu vou indicar isso daqui pra todo mundo até o fim dos tempos, porque realmente merece ser lido. Então se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like aqui, te inscreve no canal, deixa comentário se tu já leu a Mundana, se tu gostaria de ver outras coisas do Zidru e do Lafebre sendo publicados aqui no Brasil. E por favor, cara, não esquece os teus sonhos, tá? Não deixa eles pra trás, porque eles nunca vão te esquecer. Até mais.